Oxigenoterapia hiperbárica ou câmara hiperbárica. Para que serve? Por que tem se falado tanto e utilizado tanto em pós-operatórios? Eu sou Ana Cláudia Rocha, cirurgiã plástica, e hoje a gente vai falar qual é a utilidade, para que serve a câmara hiperbárica. Vamos lá? Tem se aumentado, né, o uso, e até assim as pacientes têm falado mais, né, vem às vezes ao consultório e já pergunta, você usa hiperbárica? Eu preciso fazer hiperbárica? Então a oxigenoterapia hiperbárica ela tem sim aumentado, né, a sua indicação, o seu uso em pós-operatório, tá? Mas por que de se utilizar a hiperbárica? Qual é a função? Quem é indicado, quem não é indicado? Vamos lá. A oxigenoterapia hiperbárica, né, ou a câmara hiperbárica, a gente chama assim popularmente de câmara hiperbárica, ela tem por objetivo, ela não é um recurso novo, tá? Ela existe já há algum tempo e ela tem por objetivo aumentar o aporte de oxigênio aos tecidos, né? A gente sabe que qualquer tecido, qualquer órgão é formado por tecido e esse tecido é formado por células que têm o seu metabolismo celular e para que esse metabolismo celular seja feito de maneira correta, precisa de oxigênio, tá? E quando um paciente é operado, né, o local onde ele é operado, aquele aporte sanguíneo, né, quando a gente começa a incisar a pele, aquele aporte sanguíneo diminui ou é interrompido com o corte, né, com as incisões, né? Normalmente a cirurgia acontece, né, a técnica cirúrgica se baseia em você fazer incisões, né, e cortes, descolamentos em áreas, preservando-se, né, a vascularização daquele tecido. Então, você opera uma mama, você faz incisões em áreas, é claro que você diminui o aporte sanguíneo naquela região, mas as veias e artérias principais, as veias para levar o sangue e as artérias para chegar o oxigênio à célula, as maiores são preservadas e dessa forma, né, quando o paciente tem uma anatomia normal, a gente consegue fazer a cirurgia, aquele aporte ele é interrompido durante um tempo, mas os vasos, né, que estão ali, que levam sangue para o tecido, eles são preservados, né? Isso qualquer cirurgia, é por isso que é importante que o cirurgião tenha conhecimento da anatomia do local para não fazer incisões em locais que não devem ser feitos. Mas quando a gente tem, né, por algum motivo, a anatomia já alterada daquela região, ou quando a gente tem uma cirurgia, né, que a gente percebe que o aporte sanguíneo não está adequado para aquela região, a gente lança a mão da oxigenoterapia hiperbárica, tá? A gente pode lançar a mão da oxigenoterapia hiperbárica, que nada mais é do que uma câmara, né, um dispositivo onde o paciente é dado ao paciente durante um tempo X um aporte de oxigênio maior. Para quê? Para que aquele oxigênio chegue às células de maneira mais eficaz e possa fazer com que o metabolismo celular ali seja mantido e aquele tecido seja bem vascularizado, principalmente para aquele pós-operatório, tá? E aí, especificamente falando em cirurgia de nariz, por que a gente usa, né, a hiperbárica? Normalmente, a gente indica a hiperbárica quando o paciente tem mais de um procedimento cirúrgico naquela região. Ou quando o paciente tem um risco aumentado, né, do aporte sanguíneo naquela região, que normalmente é por conta, né, de cirurgias prévias ou de lesões prévias. Então, quando o paciente vem, né, para fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia terciária, uma cirurgia secundária, a gente, né, avalia e dentro dessa avaliação, muitas das vezes a gente conversa com o paciente, olha, eu vou precisar que você no seu pós-operatório faça oxigenoterapia hiperbárica, tá? Para que a gente tenha uma segurança vascular maior para aquele pós-operatório, tá?
E quando é que a gente não indica e precisa usar? Como eu falei, a gente fez uma cirurgia, né? A gente achou que aquele aporte sanguíneo, né, da estrutura ali está um pouco mais deficiente, a gente está com alguma dúvida sobre aquele aporte sanguíneo, a gente também orienta que no pós-operatório o paciente vá fazer a oxigenoterapia hiperbárica, tá? Então, basicamente é para aumentar o aporte de sangue para aquela região. E qual é a vantagem? Melhora a oxigenação dos tecidos, tá? Melhorando a oxigenação dos tecidos, aquele tecido que tem uma propensão, né, maior à infecção ou já teve infecção naquela área e a gente precisa evitar isso numa outra cirurgia, isso tudo, a oxigenoterapia hiperbárica, ela melhora, ela ajuda no sentido de que uma nova infecção não ocorra, porque está muito bem vascularizado os tecidos, ou que uma isquemia ali não ocorra, tá? Então, normalmente, quando o paciente ele já vai para a cirurgia com esse planejamento, um paciente de cirurgia secundária, terciária, ou é um paciente que vai fazer uma secundária, mas já tem um histórico de, eu tive uma retração tecidual, que pode ser por uma infecção, ou pode ser por uma própria isquemia, a gente já pede para o paciente ir fazer uma consulta no local onde tem oxigenoterapia hiperbárica, para ele já deixar agendado as sessões, né, de hiperbárica. Essas sessões variam, né, de acordo com a avaliação lá. Existe um médico que é responsável pela avaliação do paciente e ele mais ou menos ali calcula o quantas sessões o paciente precisa. Isso é estanque? Não, isso pode ser avaliado, o paciente fez 10 sessões, foi reavaliado, ainda tem áreas que estão mais isquêmicas, áreas que estão sob risco, ele faz mais 10, mais 20, enfim. As sessões variam muito, mas o fato é que quando o paciente já vem com essa indicação, ele vai antes, né, no local onde tem a câmara hiperbárica, ele é avaliado e já agenda as sessões. O ideal é que o paciente comece a fazer o tratamento, a terapia, com até 24 horas de pós-operatório, para garantir que aquele aporte de oxigênio seja dado já no começo do pós-operatório, tá? Então, normalmente ele começa nas primeiras 24 horas, opera no dia e vai no dia seguinte, e normalmente o mínimo são 10 sessões. O paciente faz pelo menos uma semana e 7 a 10 dias de hiperbárica. Para paciente, né, aqui no consultório a gente já teve casos de pacientes que vieram a gente com cirurgias terciárias e eles relatam que o pós-operatório é muito melhor, né? Muito melhor no sentido que as cicatrizes fecharam mais rápido, esse nariz se recuperou de maneira mais rápida. Os pacientes, eles falam isso pra gente de experiência clínica aqui de consultório, tá? Então, realmente é uma terapia que ajuda muito. Normalmente, esses pacientes, né, que estão com esse déficit vascular, que tem maior chance de isquemia, a gente associa a hiperbárica a medicações que também melhorem o aporte de sangue local, que façam vasodilatação da microvascularização. Existem várias medicações que atuam por mecanismos diferentes que podem aumentar o aporte de sangue para o local da cirurgia, tá? Eu falei especificamente de nariz, mas em cirurgia de mama não é diferente. Paciente que, por algum motivo, no intraoperatório a gente nota que aquele aporte sanguíneo ele não está adequado ou ele está um pouco diferente, lentificado, prejudicado, a gente orienta que o paciente vá fazer hiperbárica, tá? Mas na cirurgia de nariz específico, isso acontece normalmente já na consulta, não é sempre, mas já na consulta pré-operatória, a gente orienta o paciente, olha, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né, com a medicina hiperbárica para já deixar agendado, tá? Então, normalmente o paciente já tem essas consultas agendadas, mas pode acontecer de no pós-operatório a gente conversar, olha, eu achei que o aporte vascular não está adequado, acho que vale você fazer essa terapia. Tem pacientes que vieram com histórias, às vezes pacientes que usam material aloplástico no nariz e esse material causa algum tipo de infecção no nariz, causa algum tipo de extrusão. Eu botei fio e eu tive uma extrusão, eu tive uma infecção. Esses pacientes também vão para a hiperbárica para ajudar a se recuperar mais rápido desse quadro infeccioso, tá? Então a hiperbárica, como eu falei, também ajuda nesse sentido, tá? Ela melhora todo o metabolismo celular por conta do aporte maior de oxigênio e isso leva a uma cicatrização mais rápida, uma melhora aí do quadro infeccioso mais rápido, tá?
Normalmente existem alguns tipos, né, de câmaras hiperbáricas, existem as câmaras em conjunto, que você entra com outros pacientes, normalmente a sessão é de 1 hora, tá? Existem as câmaras em conjunto, mas hoje em dia já existem locais que fazem as câmaras individuais. São muito confortáveis, né? O paciente fica sozinho na câmara, muitas das vezes ele consegue ler livro, ele consegue ver televisão, então são câmaras mais confortáveis, né? Porque realmente há um certo desconforto em você entrar numa câmara com mais de um paciente. Por que isso também? Porque as sessões são como um mergulho, né? Você aumenta a pressão ali dentro do local onde você está, da câmara, né? É muito importante que o paciente esteja, né, com a via aérea desobstruída. Os pacientes que estão com a via aérea obstruída, né? Obstrução por secreção da via aérea também obstrui o ouvido e isso pode dar um acidente de mergulho, que a gente chama, e esse paciente não é candidato a fazer a oxigenoterapia hiperbárica. Então existem as contraindicações, sim, não são muitas, mas existem. E aí nesse sentido, quando você está numa câmara em conjunto, às vezes quando você faz o mergulho, o paciente ele se queixa, ele precisa voltar e aquela sessão ser interrompida e começar uma nova sessão. Então, assim, existem as vantagens de você fazer a sessão sozinha, tá? Mas o fato é que a terapia hiperbárica ela é boa sim, ela não é uma terapia nova, mas ela vem sendo cada vez mais usada em adjuvância em casos complexos cirúrgicos, né? Principalmente na rinoplastia, que é um local onde a gente depende de um aporte sanguíneo muito bom, tanto para cicatrização quanto para evitar infecções, né? E para a gente ter uma boa recuperação pós-operatória. É segura, sim, vai haver uma avaliação sua antes, então não fique com medo da hiperbárica, vale a pena e a gente vê resultados excelentes, a gente vê mudança assim do pós-operatório, a gente vê desfechos muito positivos quando a gente usa essa terapia em caso de necessidade, tá? Se você tem qualquer dúvida sobre a oxigenoterapia hiperbárica e seu uso no pós-operatório, deixa aqui pra gente que eu vou ter o maior prazer de te responder.